vamos falar sobre como lidar com a vistoria para a entrega de imóvel. Esse tipo de encontro é baseado em questões que advogados, nossos colegas que estão aqui no nosso grupo, que são alunos aqui do curso, estão no nosso grupo, me enviam no Pergunte ao Professor, são as minhas prediletas, porque surgem perguntas muito práticas, né? E eu gosto dessas perguntas práticas. Eu tenho, às vezes eu percebo que alguns alunos têm alguma resistência de nos fazer essas perguntas mais práticas, porque tem uma concepção equivocada de que as perguntas práticas poderiam ser interpretadas pelo professor como perguntas ou bobas ou muito básicas. Lê do engano, tá, pessoal? Eu penso que essas perguntas do cotidiano, elas acabam trazendo para nós a exigência de a gente visitar alguns conhecimentos que não estão nos livros, né? Porque ninguém escreve sobre isso. Eu prometo para vocês que eu vou, agora no segundo semestre, eu vou escrever o livro que eu prometi para vocês. Tá? Faz 2 anos que eu prometi. Mas eu vou me organizar para escrever. Porque tem coisas que não estão em livro nenhum, e eu sei que para quem está advogando, acontecem essas circunstâncias no dia a dia, né, de nós termos dúvidas, né, bastante práticas, e não tem com quem conversar, onde consultar. Isso é uma das nossas missões. Vou ler para vocês, né, o questionamento que eu recebi e que inspirou o encontro de hoje, mas sintam-se à vontade, né, para metralhar o professor com outros questionamentos que vocês eventualmente entendam, né, que seja pertinente ou que seja necessário para o conhecimento de vocês. Tá? Então, o que o colega enviou para nós? Acho que é uma colega, né, é a Michele, ela enviou para nós a seguinte questão. O tema dela é vistoria de obra, tá? Que nem eu anunciei para vocês. Olá, professor, boa tarde, estou com umas dúvidas práticas. Será que o senhor poderia me ajudar? Claro, vamos lá. Ela ainda enumerou, tá? Essa é do estilo que eu curto. No dia da vistoria do imóvel, se aprovada pelo adquirente, se dará a entrega das chaves no mesmo ato? Se aprovada a vistoria, é ali que tem que entregar as chaves? Primeira pergunta prática, não está escrito em livro nenhum. 2. Caso o adquirente não concorde com a vistoria do imóvel, qual o prazo que a consultora tem para realizar os reparos? Segunda pergunta prática. O prazo 3, o prazo para futuras ações se dará como data inicial a entrega das chaves após os reparos iniciados pelo adquirente? Outra pergunta bem prática, né? Que não está abordada em nenhum lugar. 4. O prazo prescricional de 10 anos começa a correr a partir da entrega das chaves ou a partir do surgimento do defeito? 4. Essa quarta aqui sobre os prazos, pessoal, eu fiz uma aula especial só sobre isso, né? No início, agora nesse primeiro semestre, tá? E ela é bem cheia de nuances. Então, vou tentar dar uma visão panorâmica aqui, porque exige uma aula inteira para a gente falar sobre isso, mas eu vou indicar um aresto muito importante da ministra Nancy Andrighi, que ele contribui bastante para os esclarecimentos sobre essa questão, né, da assistência técnica e dos prazos. Bom, então olha só, pessoal, vistoria para entrega da obra. Ela é um ato muito importante, né? Ela é muito importante porque a vistoria da entrega da obra, ela é um dos momentos preparatórios para o cumprimento da obrigação principal, que é a entrega do imóvel, a entrega da unidade, a entrega do imóvel que foi adquirido. Então, a vistoria, ela é bastante importante, porque ela estabelece ali, né, a percepção de que aquilo que o cliente adquiriu, né, aquilo que o consumidor adquiriu, está sendo entregue, né, será entregue para ele, né, porque está acabado, digamos assim. Lembra-se que na aula passada, me recordo se foi exatamente na aula passada ou na anterior, eu tratei com vocês sobre, acho que foi na anterior, eu tratei com vocês sobre que algumas incorporadoras, por estratégia, para não cair em atraso de obra, elas correm, né, para adiantar a entrega das chaves. Por que elas fazem isso? Para estancar a sangria. Qual sangria? A sangria dos efeitos do atraso do cumprimento da obrigação principal, que é a entrega do imóvel, certo? E aí o que acontece? Acontece que naquele momento da entrega das chaves, deixa de fluir, por exemplo, né, aquela cláusula penal de 1% ao mês.
por atraso, né, pelo atraso da entrega da obrigação principal. Ótimo. Isso significa que, cumprida a obrigação principal, tá? Se cumprida a obrigação principal, isso significa, por acaso, né, que outras obrigações estariam dispensadas? Né, de forma nenhuma. Ou que isso eliminaria algum outro tipo de perdas e danos, algum outro tipo de circunstância que gere uma indenização? Isso afastaria a possibilidade de indenização? De forma nenhuma. Então, isto, pessoal, que nós vamos examinar hoje, que é a vistoria para a entrega da obra, ela é relevante porque ela vai justamente identificar as possíveis perdas e danos. As possíveis perdas e danos. Então, veja, imagina que a construtora, recuperando, então, aquela hipótese da aula, né, anterior, em que nós identificávamos que a construtora correu para fazer a entrega da obrigação principal, a entrega das chaves, né, para estancar a multa. Imaginemos que o nosso cliente deseje, de fato, receber este imóvel, show, né, ele quer receber, porque ele já inicia, né, uma série de condutas que para ele são importantes para a ocupação do imóvel. Às vezes ele está pagando um aluguel caro, ele quer sair dali, ele está com o pagamento da parcela do apartamento, está com o pagamento do aluguel, então para ele é bom, né, que ele receba o imóvel, e o imóvel tem que ser adaptado, não adianta, né, então o cliente às vezes tem que botar até piso, tem imóveis que são entregues sem piso, né, sem gesso, sem nada, cru, né, então dependendo da construtora, ela pode entregar para o cliente no cimento, né, o imóvel. Eu já recebi várias vezes imóvel no cimento. Então tem que fazer tudo. Isso às vezes reclama aí uns 3 meses, no mínimo, de obra, de adaptação, móveis, tudo mais que tem que ser, né, organizado para a pessoa poder morar no local. Tá? Então, para ele é útil receber a obrigação principal, o cliente deseja receber a obrigação principal. E aí nós temos a vistoria. Significa que com a obrigação principal, eu já disse que não significa que com a obrigação principal, que não hajam pendências. Que não hajam pendências. Então, pessoal, primeira ocupação da vistoria, como nós devemos encarar esta vistoria para a entrega do imóvel, né? A primeira função, né, da vistoria para a entrega do imóvel seriam os registros dessas pendências. Olha que útil que ela é. Ela serve para registrar essas pendências. Lembre-se que eu mencionei que às vezes essa entrega abrupta ela pode ocorrer da unidade, e que nem eu disse, dentro do interesse do cliente, mas sem que até as áreas comuns estejam totalmente prontas. Então, às vezes é um imóvel que estava previsto lá, uma área de convivência bacana, bonita, com uma estrutura interessante, né, para fazer uma festinha, um churrasco, alguma coisa assim. Pode ser que esteja previsto um jardim também, para uma caminhada, para alguma coisa desse tipo. Pode ser que esteja previsto uma piscina externa bacana, uma piscina interna aquecida, pode ser que esteja previsto uma quadra de esportes, pode ser que esteja previsto uma brinquedoteca, uma sala de jogos, né? Enfim, são muitas hipóteses hoje em dia em que os imóveis passaram a ter, né, também uma valorização por conta dos seus atributos, para além do espaço de moradia, né, de ocupação propriamente dita. Tá? Então, sim, pode haver essas hipóteses, e é bacana usar a vistoria para registro das pendências. Olha, eu estou recebendo apenas a unidade, mas não estou recebendo as áreas comuns, tal, não estão sendo entregues. É dever do síndico fazer isso na entrega que se dá com a instalação do condomínio? Sim, claro, também pode ser feito e deve ser feito, né, isto. Mas a unidade tem autonomia e independência para fazer o seu registro, né, porque existe a sua situação concreta que poderia gerar aí uma indenização. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, a unidade em si, ela apresenta problemas? Né? Pode apresentar problemas. Eu recomendo fortemente que, se você dispuser, ou o seu cliente, né, dispuser da oportunidade de ter um bom assistente técnico, um bom arquiteto, um engenheiro que possa acompanhar essa entrega, ela é bem interessante, porque eles têm uma visão que a gente não tem. Né? A gente, no sentido de nós sermos leigos, nós sermos da área, né, especificamente da construção civil, na parte técnica. Então, às vezes é interessante você até contratar uma pessoa, né, contratar ali uma hora técnica de um engenheiro, de um arquiteto,
às vezes varia, né? Tem engenheiros arquitetos que cobram R$ 250 hora técnica, até ou daí para mais disso, né? Então, contrata ali 1, 2 horinhas técnicas e a pessoa faz um checklist te ajudando a lançar na vistoria, né, como itens pendentes. Às vezes tem problemas até, né, de elétrica. Ah, gente, já tive problemas, né, de inundação do imóvel, tá? Quem me acompanha sabe que eu já mencionei isso. O imóvel está aí 3 meses depois, do nada, tudo montadinho, bonitinho, zerado, os móveis finamente instalados, né? E daqui a pouco, no meio de uma preparação do almoço de cotidiano, simplesmente começa a verter água de tudo que é lado de uma cozinha, inunda o apartamento e sai para o corredor, e é um Deus nos acuda. Da onde isso, pessoal? Olha só, por incrível que pareça, às vezes no meio de uma construção, de um prédio, né, um chefe lá, um coordenador, um mestre de obras, chama a atenção, né, de um determinado servente, esse servente fica com raiva e joga caliça e pedra para dentro do cano. Sim, né? E aí tem lá nas caixas de gordura cheia de pedra, cano cheio de pedra. Então, olha só a situação. Né? Agora imagina um mobiliário todo feito sob medida que tapou o acesso a isso, né? O acesso é difícil porque ele é excepcional, né? E aí até descobrir, né, que isso aconteceu. Então vejam quantas coisas, quantos prejuízos poderiam gerar, né, uma entrega, uma vistoria de entrega não bem acompanhadas. Então por isso que uma das ideias, uma das sugestões que se faz, principalmente se você for contratar uma pessoa que é cri-cri, né, que é uma pessoa que quer uma assistência de um advogado da área, uma das indicações, ou seja, a pessoa ela quer investir numa proteção, numa segurança, então uma das indicações seria isso, a gente se servir também do assistente técnico para fazer essa vistoria. Da parte do advogado, nós temos que orientar que seja tudo, absolutamente tudo, ressalvado, registrado. Isso está com problema, isso tem que ajustar, isso tem que consertar. Às vezes abrir e fechar uma esquadria, né? Esses são exemplos de circunstâncias concretas que acontecem numa vistoria para entrega. Então, essa é a parte mais, digamos assim, técnica da entrega, que é super, super importante, né? Mas aí vem as perguntas mais jurídicas da nossa colega, né, que ela diz assim, ó, no dia da vistoria do imóvel, se aprovada pelo adquirente, se dará a entrega das chaves no mesmo ato? Perceba o seguinte, colegas, o ato de entrega das chaves é um momento diferente do ato da vistoria. Tá? Isso é um fato. Então a pergunta da colega é super pertinente. Ela está perguntando o seguinte: se faz os dois atos no mesmo momento, não existe uma regra para isso. Tá? A vistoria ela pode ser realizada e, no momento da vistoria, se formalizar a entrega das chaves. Não é a prática cotidiana. Por quê? Via de regra, as empresas fazem as vistorias, as incorporadoras vão fazendo as vistorias aos poucos, e elas já usam as vistorias, porque normalmente são feitas por pessoas leigas, tem poucas coisas para ajustar, a pessoa não tem muita noção do que pedir, né? Ela olha aquelas paredes, aquele piso, dá uma olhada, tá ali o apartamento, né? Acaba que não tem muita coisa, vê daqui a pouco uma pintura que tem que ser melhorada, coisas que para a incorporadora é muito fácil de fazer naquele momento, né? E aí ela pega aquela vistoria e aquilo passa a ser uma demonstração para a incorporadora, então um documento favorável para a incorporadora, né? Demonstração de que realmente a unidade está pronta, né? E que faltam alguns detalhes ali para ajustar. E este documento, ele é junto na pasta dessa unidade e se agenda uma entrega formal das chaves. Como é que se dá a entrega formal das chaves? Mediante o pagamento do saldo devedor. Por isso que normalmente não acontece na vistoria. Se o cliente pagou à vista, se o cliente ou vai pagar à vista para a construtora, até existe a possibilidade de fazer a vistoria junto com a entrega das chaves. Mas essa não é, digamos que, a regra geral. A regra geral é que a partir do momento em que a construtora concluiu ou está dando por conclusa a obra, ela acaba, né, tendo que preparar toda essa documentação, e às vezes o cliente vai fazer um financiamento, ou às vezes o cliente vai parcelar, né, com a construtora, e aí faz uma alienação fiduciária direto com a construtora. Então tem uma parte documental que está para ser feita, a partir do momento que isso estiver firmado, é ali que se faz a entrega das chaves. Tá? Poderia se fazer, né, no momento a entrega das chaves no momento da vistoria?
Poderia, né? Tanto que lá no nosso leading case do Minha Casa Minha Vida, está previsto que o construtor, ele não, a partir do momento que se implementa o prazo da entrega da obra, ele não pode restringir a entrega das chaves à demora, por exemplo, do financiamento. Ele teria que fazer a entrega de qualquer maneira, né? Então, isso é uma norma jurídica que foi criada ali por aquele precedente vinculante. Então, para a construtora, numa circunstância dessa, em que ela tiver sob o julgo do Minha Casa Minha Vida, ela sabe que ela tem que entregar as chaves sem restrição alguma, sem criar nenhum empecilho. Então, poderia que ela fizesse, né, entrega naquele momento ali da vistoria. Agora, eu sei que a perspectiva da nossa colega, né, é a questão de como é que esse cliente lida, né, em relação a esses possíveis reparos. Tanto que a segunda pergunta dela é o seguinte, ó, no caso o adquirente não concorde com a vistoria do imóvel, qual o prazo que o consultor tem para realizar os reparos? Então vejam o seguinte, pessoal, não é que o cliente não concorde, tá? Que nem eu disse no início, né, e por isso que foi importante essa introdução, não é que o cliente vai discordar da vistoria. A vistoria não é algo pronto. A vistoria é uma ficha em que você vai apontar coisas a ajustar, né? Então, não é que o cliente não concorda com o imóvel, é que o cliente vai apontar aquilo que está em desconformidade, né? Então, aquele é o momento de indicar. Tá? Qual que é o prazo que a construtora tem, né, para fazer esses pequenos reparos? Em tese, ela teria até o momento da entrega das chaves, né? Até o momento da entrega das chaves, ela deveria estar com isso consertado, com isso devidamente ajustado, e aí se faz uma vistoria complementar, no interesse sempre também da construtora, não só do cliente, porque ela quer registrar que está tudo direitinho, entenderam? Então, não há impasse na realização desse documento, porque as duas partes estão interessadas nesse documento, tá? Agora, no momento que o cliente, imagina que seja um reparo que exige um pouquinho mais, né? Uma vez eu me lembro que teve um caso que eles tiveram que contratar um alpinista, porque havia um reparo para ser feito na parte externa, uma rachadura grande, que poderia dar infiltração para dentro da unidade, né? Então existe um trabalho maior. Em tese, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, a construtora ela teria 30 dias para fazer esse reparo. Do contrário, né, o cliente poderia fazer esse reparo por conta própria, cobrar da construtora, né, por exemplo. Mas a gente sabe que na vida real, né, as coisas são muito caras, o cliente não tem dinheiro para botar na frente, e também a gente tem que ter um pouco de bom senso. Né? Então, imagina se exige um trabalho tão específico como esse, se está difícil de conseguir a agenda, né, com uma empresa que é especializada nisso, né, nesse reparo com o alpinista. Né? Então, de fato, poderia ceder um pouco este prazo. Tá? E, em tese, né, não resultaria assim, num prejuízo material, né, tão importante assim que o cliente não pudesse esperar um pouquinho mais. Não teria uma ação para ser feita, né, em relação a isso, porque decorre de uma questão de bom senso mesmo. Mas, pela regra legal, a referência que nós temos é que se aplica o Código de Defesa do Consumidor e aí teria, então, né, os 30 dias. Como eu disse, às vezes na construção civil, não se consertam algumas coisas tão rápido. Imagina um condomínio de casas horizontais em que tem um afundamento de piso, né? Aí imagina que não seja possível se fazer, né, o conserto em 30 dias. Então esse cliente pode ter que abandonar o imóvel, pode ser que ele tenha que ser hospedado em algum lugar, né? Então exigir uma preparação, uma organização maior para esse tipo de reparo. Ele pode demorar um pouquinho mais, sim, né? Qual o problema? Tá? Então, desde que ele não tenha seus prejuízos mitigados, que nem eu disse, né? Ele ficar hospedado em algum local, né, que ele possa desenvolver, morar, dormir, se alimentar normalmente. Então, me parece que aqui, né, esse tipo de exigência é razoável e também esse tipo de conduta da incorporadora de tentar solucionar, se a gente vê que está tentando solucionar, parece razoável também, tá? Mas, enfim, né, no caso, então, que o adquirente, não é que ele não concorde com a vistoria, mas ele faz, então, as suas ressalvas. Tá? Ele faz suas ressalvas. Ó, isso aqui está errado, essa parede está com rachadura, essa situação, essa viga está esquisita, esse teto está apresentando uma situação estranha, o banheiro não está saindo, o banheiro 2 não está saindo água, né? O banheiro 3 não dá descarga. Então, coisas assim, né, podem ser ressalvadas, tá, na vistoria. Terceira pergunta. O prazo para as futuras ações se dará como data inicial a entrega das chaves após os reparos indicados pelo adquirente? Sim, pessoal. A nossa referência de marco inicial para os prazos de garantia é a entrega das chaves.
tá? Então, o marco é a entrega das chaves. Entregou as chaves, né, começa a fluência do prazo de garantia. Isso é bastante importante que fique claro para todo mundo. É a entrega das chaves que é o marco inicial, não é a vistoria, porque a vistoria ela pode ser feita justamente para fazer uma preparação do imóvel para a entrega dele, né? Então, a entrega do imóvel é mais ou menos como uma compra pela internet, né? Então, o prazo de garantia ele flui a partir da entrega do produto, tá? É a mesma coisa com relação aos imóveis, né? Então, vistoria é uma coisa que é para a gente fazer as ressalvas, né, daquilo que a gente não concorda, e a entrega do imóvel, a entrega das chaves é outra coisa, que daí é o cumprimento da obrigação principal. Poderia o cliente, numa situação dessas, olha a importância dessa vistoria, agora abrindo um pouco mais aqui a questão da colega, desdobrando, poderia o cliente se negar a receber as chaves se ele não está de acordo com as condições do imóvel? Sim, com certeza, tá? Com certeza. Se o cliente ele quer receber tudo conforme, né, está previsto no memorial descritivo, que é a referência técnica para o imóvel, ele pode sim, né, se negar a receber as chaves. Aí, olha só, eu estou negando o início do marco de contagem de prazo. Então, olha, enquanto não tiver água no banheiro, eu não recebo esse imóvel. É razoável, né, pessoal? Muito razoável. Olha, tem algumas rachaduras, eu não sei se é estrutural, se não é, né, não tem competência para isso. Ou se é só estético, que às vezes né, é natural também que trabalhe um pouquinho as paredes, é comum isso, né? Então, um engenheiro que tem que dizer sobre isso, daí a importância, às vezes, do acompanhamento técnico, né, embora que a incorporadora é mais interessada em saber né, se tem algum problema, porque ela é responsável pela solidez desse imóvel, então ela tem uma super responsabilidade, né? Eu morreria de medo de entregar um edifício para alguém sem ter a certeza de que o meu engenheiro disse que está tudo ok. Então, pode o nosso cliente recusar a entrega das chaves? Sim, né? Então, veja só, a colega tinha perguntado assim, ó, se o cliente não concordar com a vistoria. Não, o mais adequado seria a gente dizer assim, ó, se o cliente não concordar com as condições do imóvel, ele pode recusar a entrega das chaves. Perfeito. Tá? E em último nível, pessoal, só assim trabalhando por hipótese, já que a gente está conversando aqui sobre esse tema, né? Em último nível, a gente teria né, a lógica dos vícios redibitórios. Eu poderia rechaçar, poderia não receber o imóvel se ele tivesse problemas tão graves, que ele fosse considerado impróprio para habitação. Você já viu isso acontecer, Rafael? Já vi. Uma das maiores construtoras do país, que faz imóveis né, simples, tá? Eu já vi eles fazerem um imóvel impróprio para uso, que depois que a pessoa teve que entrar com uma ação para desfazer o negócio, e, e o imóvel até hoje está desocupado, porque ele é inabitável de tanta água que verte para dentro daquele imóvel por um erro da estrutura do telhado. Olha só, a vazão de água do telhado foi feita por uma casa, não por um telhado de prédio. Então, ela é insuficiente, ela é ineficiente para contenção de chuva, e naquela unidade imobiliária verte água como uma cachoeira quando chove. Imagina a gravidade da situação. Então, poderia ter havido, né, se o cliente soubesse disso naquele momento, se ele tivesse tido um acompanhamento técnico, poderia ele ter se negado a receber né, essa unidade, ou até desfeito a negociação, pedido seu dinheiro de volta, poderia ter feito isso se ele tivesse essa informação né, naquele momento. Claro que isso começou com as primeiras chuvas, não preciso dizer que ele perdeu o mobiliário dele, e ele teve, então, tem uma grande discussão judicial. Não é porque a empresa é grande, às vezes, que ela é boa né, na qualidade da entrega do serviço, e às vezes, e também que ela é boa na sua gestão jurídica, né? Tanto que esse é um caso que poderia ter sido facilmente resolvido com uma boa negociação, né? E está tramitando uma ação judicial bem pesada aí há bastante tempo. Tá? Então, um outro exemplo aqui para vocês refletirem. Então, poderíamos invocar os vícios redibitórios e deixar de aceitar a entrega desse imóvel? Perfeitamente. Né? E aí o prazo de fluência para garantias não flui. A quarta pergunta da nossa colega, ela diz assim, ó, o prazo prescricional de 10 anos começa a correr a partir da entrega das chaves ou a partir do surgimento do defeito. Tá? Então, olha só, são duas questões distintas. Né? Quem me acompanha sabe, que nem eu mencionei no início da aula,
que eu dei uma aula inteira só sobre prescrição e decadência na lógica dos vícios de obra, tá? Nós tínhamos aqui já sumulado, tá? A súmula 194, né, do STJ, já dizia que a prescrição para indenização por defeito de obra, ela respeitava o prazo máximo do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a prescrição seria a máxima prevista na lei. Na época do 194 era 20 anos, né? Atualmente o artigo 205 do Código Civil de 2002, né, que substituiu o Código de 16, ele passou a ser de 10 anos. Então, por isso que se fala, pessoal, né, dos 10 anos, e o STJ tem repetido esse entendimento há muito e muito tempo, é consolidado o entendimento, né, de que o vício para obter aliás, de que o defeito de obra, né, para fins de indenização, ele acontece, né, em prazo máximo, ou seja, do artigo 205, que seria o de 10 anos. Tá, mas e por que todo mundo fala em 5 anos, Rafael? Agora eu vou abrir um pouquinho a pergunta dela, só para retomar alguns raciocínios rápidos aqui, já que a gente está falando de prazo, sei que surgem essas questões, né? Bom, o pessoal fala de 5 anos por causa do artigo 618, que é bem específico nos contratos, né, de construção, que fala na empreitada de edifício, outras construções consideráveis, né, que o empreiteiro material e execução responde durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho. Tá? Então é ali que está essa ideia aí dos 5 anos. Mas se trata especificamente da solidez e segurança, né? E ali está previsto a possibilidade de redibir, né? Ou seja, ou até da quantia menores. Então a gente poderia devolver, né, o imóvel por falta de solidez e segurança, ou poderia até mesmo ou pedir um abatimento do preço, né, pela falta de solidez e segurança, que é uma outra lógica, tá? Então, nós não estamos falando de indenização. A colega aqui, ela está me perguntando assim, ó, olha como é que é a pergunta dela. O prazo prescricional dos 10 anos, então estou pressupondo que é o de indenização, né? Começa a correr a partir da entrega das chaves ou a partir do surgimento do defeito. Então, tem duas situações distintas. Aqui nós vamos encontrar a resposta, gente, no RESP da ministra Nancy Andrighi, mas eu explico rapidamente antes de indicar o RESP, tá? Uma coisa é o surgimento do defeito, né? Outra coisa é esse prazo prescricional de 10 anos. Então, o que a ministra Nancy Andrigues diz? Ela diz o seguinte, olha, eu não poderia piorar a situação de um consumidor adquirente de imóvel, apesar de ter legislação específica sobre prazos prescricionais para a questão imobiliária. Né? Então, ela cita, inclusive, o 618, ela sabe que tem os 5 anos, ela sabe tudo isso, ela explica sobre isso, é um acórdão muito completo, né? Que nem eu falei para vocês, dei uma aula inteira sobre ele. Mas ela diz assim, ó, puxa vida, eu não poderia piorar a situação de um consumidor, porque o consumidor ele tem que ter uma proteção maior do que as relações comuns, né? Então, como é que ela interpretou isso? Ela disse assim, ó, eu entendo que eu aplico para os consumidores a possibilidade, né, de fazer qualquer tipo de reclamação, tendo quaisquer das 3 consequências previstas no Código do Consumidor, né, de devolução, de redução do preço, ou mesmo, né, de indenização, tá? desde que o consumidor respeite os 90 dias do vício oculto. Então, acho que aqui eu respondo a última pergunta da Michele, né? Então, ela diz assim, no prazo de 10 anos começa a correr da entrega das chaves a partir do surgimento do defeito. Então, o surgimento do defeito seria um vício oculto. Seria algo que a gente não, olhando, né? Imagina, olhando as paredes do imóvel, tu não consegue identificar o que está por trás dela, né? Problemas de encanamento, problemas de elétrica, né? Coisas mais graves. Então, esse seria uma típica circunstância de vício oculto. E o vício oculto, nós temos uma legislação específica do Código do Consumidor, né, que dá ao consumidor a possibilidade dele discutir isso, então, né, dele reclamar disso, né, por até 90 dias a partir do seu surgimento. Então, durante esse prazo, digamos assim, de 10 anos, né, existe esse dever de exercício do direito, ou seja, um prazo que seria decadencial, de 90 dias a partir do surgimento. Entendeu, Michele? Então, nós temos assim, ó, 10 anos, né, como possibilidade de reclamar sobre os vícios de obra, que é uma circunstância já bem consolidada na jurisprudência do STJ, desde lá da súmula 194, passando depois por vários precedentes da jurisprudência que reaplicam o artigo 205,
né? E nós temos aqui essa peculiaridade do artigo 26 do CDC, né, que no inciso 2 prevê a hipótese de 90 dias, né, para garantia, para reclamação dos vícios, né, a partir do momento ali em que eles surgem, né? Então, o início, a questão aqui é o início da contagem do prazo, né? Seria a partir do momento ali que a gente identificou esse vício, certo? Penso eu que com essas observações, né, essas questões eminentemente práticas da vistoria, né, ficam, digamos assim, resolvidas, né, pelo menos aqui à luz das perguntas práticas da colega. Mas eu gostaria